E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o tio Kishida ele veio a público ontem, tá? Ele deu uma coletiva ontem para falar, tá, do pacote econômico dele e além de outras coisas. Falou da Ucrânia, falou daquele barco que afundou aqui no Japão com 26 pessoas. Tanto que parece, tá, que o capitão ele negligenciou, tá? Diz a lenda, tá, que ele negligenciou a parte de segurança e nisso deu ruim, como é que se diz. Mas isso aí é a parte, tá? Mas vamos lá no caso do pacote econômico que o Kishida soltou, tá? Que ele anunciou, tanto que ele já anunciou também um outro para junho. Isso é, no caso desse de junho, vai ser depois, julho, tá? Vai ser depois das eleições da Câmara Alta aqui no Japão, para evitar que influencie na situação toda, que etc, que tá um tal de, como é que fala assim, um apontar o dedinho pro outro e falar assim, você tá querendo comprar voto, que eu não sei o que, por isso que eu falo, que é aquela velha história, tá? Que julgar é meio complicado, por isso que eu falo para as pessoas, não julguem, você ter a sua própria opinião, não, como é que fala assim, é normal, as pessoas terem opinião, eu tenho a minha opinião também, mas aquela velha história, a minha opinião, basicamente, é para mim, tá? A partir da hora que eu quero influenciar as outras pessoas com a minha opinião, já fica complicado, tá? Então, por isso que eu falo para as pessoas, todo mundo pode ter opinião, isso é normal. Só que aquela velha história, não julgue. Por quê? Na cabeça de um vai estar uma ideia, na cabeça de outra vai ter outra ideia, de acordo com aquilo que a pessoa aprendeu durante a vida. Tá? Então pode ser um julgamento errôneo? Pode ser. É aquela velha história. É melhor a gente ficar calado, entre aspas. E não errado que você abrir a boca, errado daqui a pouco tem que pedir gomena sai. Já aconteceu comigo, né, aqui no canal, várias vezes. Várias pessoas apontando o dedinho, na hora do vamos ver, some. Não aparece nem para dar desculpa, né? Nem para pedir desculpa. Por isso que eu falo assim. É complicado, né? Como é que fala assim? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, porque escutar mais fica falar menos, tá? Basicamente. Mas vamos lá, tá? O Japão compilou na terça-feira, tanto que o tio Kishida ele veio a público ontem, um pacote econômico de emergência de 6,2 trilhões de ienes, o que daria basicamente a bagatela de 48 bilhões de dólares, para mitigar o impacto sobre as famílias e as empresas menores do aumento dos preços, parcialmente atribuída à invasão da Ucrânia pela Rússia. No caso, você viu que eles já colocaram ele parcialmente. As principais características do pacote incluem doação de dinheiro de 50 mil ienes por criança para famílias de baixa renda, mais subsídios aos atacadistas de petróleo para reduzir o preço da gasolina no varejo e apoio a pequenas e médias empresas em dificuldades, bem como os pecuaristas. Aí é aquela velha história, só eu acho que vai dar ruim esse pacote econômico. Por que que eu falo isso? Porque esse pacote do Kishida, basicamente, ele camufla. Tá? Você pode perguntar para qualquer economista aí, qualquer economista formado, que basicamente esse pacote ele está camuflando, tá? Porque se ele quisesse realmente dar um jeito de segurar, aí basicamente ele teria que segurar o aumento. Segurar o aumento, entre aspas, tá? Tem vários fatores. Você tem que procurar fornecedores novos, ver como é a questão do preço, segurar os impostos, né? Um caso assim, tentar dar uma baixada nesses impostos para se dar uma rotatividade maior de produtos, porque estagna produto, o preço aumenta, como é que se fala? Não há circulação de produtos, então o que acontece? A roda da economia ela começa a travar, e nisso o que acontece? Você vai falar que é um país austero? Não é. Por que você acha que o do Ien está subindo direto? Por quê? O resto do mundo está careca de saber que o Japão está travado financeiramente. O Japão está endividado até aqui. E aí? O que faz? Eles têm que fazer a roda da economia girar. É o que não está acontecendo. Aí o que o Kishida está aprontando com esses pacotes econômicos? Ele dá dinheiro para poder acalmar o povo, dá dinheiro para as empresas, falar, o governo está ajudando. Só que ele não baixa os impostos.
E nisso de não baixar os impostos, da mesma forma que o dinheiro que ele deu volta para ele. É fato. E depois que voltou o dinheiro integral, vão continuar pagando impostos mais caros. Igual, vocês podem ter igual no que aconteceu no Brasil, tá? Você vê que o Guedes, lá no Brasil, ele tomou uma série de medidas. Ele abaixou uma série de impostos, entre aspas, tá? Ele deu aquela baixada, ele foi muito criticado. Mas você vê aqui, o que aconteceu? Ele fortaleceu a moeda brasileira. A moeda brasileira, você vê que o dólar estava 5 e tralalá, você vê o preço que ela está hoje. O que ele está fortalecendo a moeda. A Rússia está fazendo a mesma coisa com o rublo. Só, como é que fala assim? Só cego para não ver. Tá? O que é esse tipo de economia? Esse tipo de pacote econômico. Como é que se fala assim? É tapar o sol com a peneira. E bobo daquele que acha que o governo está ajudando. Ele dá com a mão e já está tirando com a... Ele está dando com a mão, ele está tirando com 3. Por quê? 50 mil ienes ajuda, amortiza. Amortiza o quê? Questão de quê? De um mês. E depois? E o resto dos meses? Então, como é que se diz? Se abaixasse os impostos, por exemplo, ou travasse de alguma forma, isso aí que o governo deveria fazer, igual existe a lei do gatilho no caso dos produtos à base de petróleo. Tá? Depois, o governo sabe que depois, se ele abaixasse os impostos, depois para voltar os impostos ao patamar normal, ia ser uma guerra. Então ele prefere dar dinheiro. Aquilo ali, o que é isso? É tapar o sol com a peneira. Como é que se fala assim? Só que bobo daquele que acha que o Japão está ajudando desse jeito. O Japão está beneficiando alguns nessas situações, só que na média geral, que seria a população inteira, ele não está beneficiando a população inteira. O que é isso? Está sendo segregação. É a mesma coisa. Quando eu falo não aponte dedinhos. Por quê? A partir da hora que você aponta dedinhos, você está fazendo uma separação. Da mesma forma que existe assim, vamos acabar com o racismo, mas coloca um monte de cota para negro. É ruim? Não é ruim. Só que em cima dessas cotas de negros, aparece um monte de gente falando assim, não deveria fazer aquilo, não deveria fazer aquilo mais. Então, em vez de, para acabar com o racismo, tentar ajuntar as pessoas, não. Faz de uma forma para separar. É aquela velha história. É muito mais fácil você separar do que você ajuntar. É muito mais difícil você amarrar do que você soltar. Vocês entendem o que eu quis falar, né? Não preciso escrever nem desenhar, né? Mas continuando aqui. As medidas de alívio compiladas antes da eleição da Câmara dos Conselheiros em julho ocorrem quando o aumento dos custos dos combustíveis e os preços dos alimentos ameaçam prejudicar o sentimento do consumidor, com a economia ainda se recuperar totalmente das sequências da pandemia. O tamanho do pacote econômico será de 13,2 trilhões de ienes, quando o uso dos fundos do setor privado for adicionado. Devemos evitar a qualquer custo o aumento das matérias-primas e outros preços se tornem um gargalo para a recuperação das atividades sociais e econômicas da pandemia, disse o primeiro-ministro Fumio Kishida em entrevista coletiva, o caso ontem. Mas já se tornou, o pior cego é aquele que não quer ver, tá? O aumento dos preços dos alimentos é um grande problema para as famílias, por isso que eu falei, em vez de abaixar os impostos, não, ele prefere dar dinheiro, beneficiar alguns, porque se ele abaixar os impostos, ele beneficiaria a todos no geral, porque todo mundo precisa comer. Mas não é isso que ele quer, não é isso que ele está fazendo. É aquela bela história, o pior cego é aquele que não quer ver. Para financiar os novos gastos, o governo usará 1,5 trilhão de ienes de fundos de reserva alocados para gastos emergenciais no atual ano comercial que começou em abril, que vai até abril do ano que vem. Tá? Cerca de 2 trilhões de ienes garantidos no orçamento fiscal de 2022 e outras fontes, além de 2,7 trilhões de ienes a partir de um orçamento extra a ser compilado posteriormente. É aquilo que eu já vi avisando antes, que o Japão iria fazer um outro pacote econômico. Os mais antigos de canal que devem se lembrar. Eu sempre falei esse tipo de coisa. Por isso que eu peço para você, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like,
clica no sininho. Para quê? Para você sempre receber as notícias que está acontecendo aqui no Japão e sem firula, sem frescura. Tá? Você vê que eu sempre vou soltando esses alertas, você vê que esses alertas vão se concretizando ao longo dos vídeos. Por isso que eu falo para vocês, não precisa julgar, tá? Não precisa apontar o dedinho. A verdade aparece, leva o tempo que for, mas você vê que ela vai aparecer. O orçamento suplementar será elaborado com base em um acordo alocado depois que o Partido Liberal Democrata no poder concordou com os apelos do parceiro de coalizão Komeito por fundos suficientes para apoiar a economia. Esse pacote do Kishida só não saiu antes porque estava dando esse quebra-pau aí entre o Partido Liberal, que era do Kishida, e a Komeito. A Komeito colocava as coisas, o partido do Kishida não aceitava. Então a Komeito falava, já que é assim, então a gente não vai te dar o sustento que você precisa para poder aprovar esse pacote. Então ficou nesse impasse, ficou quase 3 semanas nesse impasse, só para vocês terem ideia. Só que o final do prazo, que era o final do mês para soltar esse pacote, estava chegando. E o que aconteceu? Não tem jeito, vai ter que ceder. Porque senão quem vai passar vergonha é quem? O Kishida, porque o Kishida tinha prometido que ia soltar um pacote econômico até o final desse mês. Então vocês entendem como é que é a jogada política da coisa, né? O Japão, altamente endividado, já ultrapassou o orçamento recorde de 107,60 trilhões de ienes para o ano fiscal de 2022, colocando a restauração da sua saúde fiscal, a pior entre as principais economias, em segundo plano, em meio ao que o Kishida chamou de golpe duplo para a economia, seguido da pandemia, e a crise da Ucrânia. O pacote de emergência consiste em 4 pilares: reduzir os preços do petróleo, garantir um abastecimento estável de alimentos, fornecer apoio a pequenas e médias empresas e ajudar as famílias em dificuldades. Só vou levantar um ponto aqui. O Japão, ele vai começar a fornecer comida para a Ucrânia também. Isso aí eu não vi essa matéria sendo divulgada por aí, tá? Saiu só em um local, mas o Japão ele vai começar a mandar comida para a Ucrânia também. O que acontece? Mais dinheiro escoando. É aquela velha história, mais dinheiro, mais coisa escoando, entre aspas, sem necessidade. Se for ver o ponto de vista do povo japonês. Vocês viram que a Ucrânia soltou um visto, saiu essa matéria em tudo quanto é local, que a Ucrânia soltou um visto agradecendo a vários países, a ajuda. O Japão ficou de fora desse vídeo. E aí? Ficou feio? Aí deram uma desculpa do que é. Que o vídeo era para agradecer os países que deram armamento. Só que a ajuda por trás, o Japão está se lascando, porque já tem mais de 700 refugiados no Japão. Vocês viram aquele pacote de ajudar os ucranianos que o Japão falou que ia fazer, ia dar dinheiro para eles por 1 ano. Você vê que mais de 700 pessoas ganhando esse dinheiro por mais de 1 ano, é complicado. Só que existe um porém, Para essas pessoas poderem ficar no Japão esse tempo todo, elas vão ter que trabalhar no Japão, entre aspas. Porque o governo está mudando as regras. Porque o governo ele já está vendo que dependendo vai levar mais de 3 meses. E a ideia inicial era dar visto para refugiados para 3 meses. Só que se as pessoas quiserem ficar no Japão, elas vão ter que, entre aspas, elas vão ter que trabalhar, elas vão ter que ver algum emprego, alguma coisa assim, que dá para elas fazerem. Só que nisso o governo vai continuar dando dinheiro. Nessa brincadeira toda já dá para você sacar que tem muita coisa por trás aí que o dinheiro está escoando, em vez de ajudar o povo. E aí? É aquela velha história. Um dia, não querendo ser frio, mas um dia esses ucranianos eles vão embora. E quem vai ficar aqui? Não preciso dizer mais nada, O pacote de emergência consiste em 4 pilares: reduzir o preço do petróleo, garantir um abastecimento estável de alimentos, fornecer apoio a pequenas e médias empresas e ajudar as famílias em dificuldades. Abastecimento de alimentos vai ter, só que estável para todo mundo, não. Isso é fato.
O governo gastará 1,5 trilhões de ienes para reforçar as medidas no combate ao aumento dos preços do petróleo e aumentar o subsídio atual para os atacadistas de petróleo de 25 ienes para 35 ienes. O combustível de aviação estará sujeito ao programa de subsídios, que atualmente abrange o combustível fóssil, como gasolinas e querosene. Cerca de 1,3 trilhão de ienes serão usados para apoiar as famílias em dificuldades. O governo fornecerá doações em dinheiro para famílias de baixa renda, incluindo famílias monoparentais, usando cerca de 200 bilhões de ienes do valor total. Para as pequenas e médias empresas que sofrem com os preços mais altos da pandemia e outros, 1,3 trilhão de ienes serão alocados. O programa existente para conceder empréstimos a juros zero, sem garantia, será estendido até o final de setembro, enquanto o governo fornecerá suporte para que as empresas menores possam repassar os custos mais altos aos consumidores. Vocês viram essa frase aqui? Olha só, eu vou ler de novo. O programa existente para conceder os empréstimos com juros zero sem garantia será estendido até o final de setembro. Aí, beleza, tá. Enquanto o governo fornecerá suporte para que as empresas menores possam repassar os custos mais altos aos consumidores. Ajudou? Não, não ajudou muito, pelo contrário, ó. Na rodela do consumidor. Por isso que eu falo para vocês. Se o governo ele realmente quisesse ajudar o povo, tinha que baixar os impostos. Ou seja, o imposto de 8 ou aquele imposto de 10, ele tinha que baixar de alguma forma. Ou o imposto direto pro... Como é que se fala assim? Pro fabricante. Porque se o fabricante recebesse ajuda, recebesse subsídio, abaixasse o valor de manufatura para ele, manufatura em geral, tá? Que eu quero dizer assim, pode ser parte de processamento de alimentos, autopeças, seja lá o que for, abaixasse para ele, basicamente ele teria que abaixar os preços para o público. Mesmo com abaixando os preços para o público, mesmo de 8 para 10, ainda daria uma redução de preços. Então existe várias maneiras de fazer isso. Se o governo não quer ajudar todo mundo baixando os impostos de 10% e de 8%, ele pode ajudar diretamente o fabricante. Mas não é isso que está acontecendo. Ele quer dar dinheiro para o fabricante lá, né, para poder falar para o fabricante não quebrar, para poder manter, entre aspas, os empregos de todo mundo. Dizem que o governo quer, tem essa ideia, tá? Mas por trás você vê que não é isso. Então tem muita coisa que é complicada. Tá? Se a gente parar para analisar, essas ajudas que o Kishida está fazendo não são ajudas. Né? Como é que se fala assim? Isso aí é apenas jogar um pouco mais de gasolina no fogo. Outros 500 bilhões de ienes serão destinados às medidas para garantir o fornecimento estável de energia, matérias-primas e alimentos, disseram as fontes. Para ajudar as famílias, o governo manterá o preço do trigo importado vendido pelo governo aos níveis que estavam antes de subir, devido à crise na Ucrânia até setembro, e ajudará na aquisição de mais diversificadas matérias-primas, incluindo os elementos como paládio, para conter a dependência do Japão em relação à Rússia. Você vê aqui. Olha, eu vou ler de novo para a gente interpretar isso, tá? Para ajudar as famílias, o governo manterá o preço do trigo importado, vendido pelo governo, a níveis que estavam antes de subir o preço devido à crise na Ucrânia, até setembro, e ajudará na aquisição de mais diversificadas matérias-primas. Mas você vê que o governo, se ele quisesse ajudar, ele teria que fazer de outra maneira. Porque, praticamente, ele só falou do trigo. E as outras matérias-primas, né? Entre aspas, assim, parte de alimentícia. Você vê que o resto é tudo para matérias raras, como paládio e outras coisas. Então você vê que o governo, em vez de querer ajudar, não. Ele está ajudando a indústria, só que a indústria já subiu o preço. Vai refrescar para o consumidor? Não.
vai refrescar para a indústria. A indústria vai receber um subsídio, basicamente, e dependendo se a indústria ela não baixar o preço daquela matéria-prima, manter o preço que está, a indústria vai lucrar com aquilo. É aquele exemplo que eu dei no final do ano passado. Foi que o produtor de Nagano falou, produtor de leite de Nagano falou. Por isso que eu falei assim, eu não vou ajudar mais. Fala assim, que se foda esse povo. Por quê? O que ele falou? Ele preferiu jogar leite fora do que baixar os preços, porque ele sabe que depois, se ele baixar seus preços, para ele voltar o preço normal, ele não ia conseguir. Então era preferível ele amargar 1-2 meses de prejuízo, depois conseguir. Por quê? Os insumos estão mais caros, a ração para o gado dele. Então, depois que passasse essa crise de 1-2 meses, ele teria que arcar com o custo total dos insumos, que estão caros, e o valor menor do leite dele. Ele ia dar conta? Não, então ele preferiu jogar fora. Daí. E a mesma coisa nessa situação aqui. Por isso que eu falo, é querer tapar o sol com a peneira. As empresas do setor de processamento de produtos marinhos receberão assistência na aquisição de frutos do mar, como caranguejos, ouriços do mar, ovos de salmão, de outros países que não são a Rússia. O governo também apoiará o uso de madeira doméstica, já que as importações da Rússia também foram proibidas, disse Kishida. Então já deu para você ter ideia que o Japão vai começar a passar por perda de floresta aí. Na hora que eles começarem a derrubar aquelas florestas que existem aqui nas montanhas do Japão, as montanhas ficar peladas, você já sabe o porquê, tá? O Partido Liberal Democrata e a Komeito esperam que um projeto de orçamento extra seja apresentado ao parlamento no final de maio, com a aprovação esperada da atual sessão regular da dieta, que vai terminar em 15 de junho. Então já dá para você sacar que novo pacote que o Kishida vai chupar o povo vem por aí. Como uma segunda etapa de esforços para apoiar a economia, o governo elaborará um plano de ação até junho para alcançar a distribuição de riqueza, a peça central da agenda de Kishida para criar uma nova forma de capitalismo, é aquela velha história, o novo capitalismo, e revelar etapas específicas para atingir a meta após a Câmara Alta, no caso assim, a eleição da Câmara Alta. Então já dá para vocês terem ideia que vai vir muita, desculpa o termo, muita bosta por aí depois de junho, com essa ideia desse novo capitalismo do Kishida. Ele fala que, vou fazer distribuição de renda. Vai arrancar da onde? Porque basicamente o dinheiro do Japão, uma boa parte está escoando para fora do Japão, com essa guerra da Ucrânia e com os refugiados aqui. E aí? Né? Então, em relação à Ucrânia, lá você vê que o dinheiro está escoando, porque o Kishida está mandando vários suprimentos e agora ele vai começar a mandar comida também para a Ucrânia. Enquanto a Ucrânia posta videozinhos, entre aspas, botando na bunda do Japão. Por que eu falo isso? A Ucrânia soltou aquele outro vídeo falando sobre nazismo e fascismo e a cara do imperador estava lá. Né? Que é isso? Não que esteja errado, porque esse vídeo, como é que foi assim, foi em relação falando a nazismo e fascismo, usando a Segunda Guerra. E o Japão fazia parte do eixo. Eles estão errados? Não estão errados. Mas na atual situação que o Japão está ajudando eles, o que é? Como eles falam assim? É cuspir no prato que comeu. Tá? E você vê que soltou aquele outro videozinho também falando agradecendo os outros países que ajudaram o Japão, ajudaram a Ucrânia, e o Japão ficou de fora. O que é? Se fudeu de novo. Tá? E você vê que tem esse monte de apoio aos ucranianos aqui no Japão. Você vê que o Japão vai ter que fazer panfletos na língua dos ucranianos. Empresas estão doando, tradutores eletrônicos. Teve uma empresa que doou mais de 1.000 tradutores eletrônicos para os ucranianos. Eu não vi refugiado nenhum do Japão ganhar tradutor eletrônico. Os refugiados ucranianos ganharam. Nenhum estrangeiro do Japão, que veio para o Japão ganhou um tradutor eletrônico. Então você vê como é que são as coisas. Você vê que a SoftBank vai financiar os telefones para essas pessoas. E assim vai. Várias empresas estão financiando, o governo vai dar dinheiro. Então o que é isso? São coisas que estão escoando do Japão.
recursos que estão escondo do Japão que poderiam ajudar o povo aqui. Como eu já falei, um dia esse povo vai embora. Eles têm data limite aqui no Japão. Só que quem vai amargar depois todos esses gastos deles somos nós. Não estou falando que é errado ajudar eles, mas existem certas maneiras para ajudar. Não precisa assim, desculpa o termo, tá? Vai parecer um termo chulo, mas é arreganhar as pernas. Para isso. E aí? Tá? Então, existem certas coisas, existem certas formas de que dá para se fazer. Mas vida que se segue, tá? Eu acredito que muita gente não vai assistir esse vídeo até o final, porque ficou muito longo, muitas análises, até porque o governo Kishida soltou muita coisa ali que a gente tem que soltar também. No caso, eu tenho que soltar. Por quê? Eu preciso iluminar a cabeça do povo de alguma maneira. Porque senão, é aquela velha história, o Kishida está sendo benevolente, ele vai dar 50 mil. 50 mil você refresca um mês. E o resto do ano? E aí? Tá. Então, o pior cego é aquele que não quer ver. Por isso que o nome do canal é aquele. Porque nós passamos por medidas assim que parecem de pronta, como é que fala assim? De pronta entrega, uma coisa boa. Mas ao longo prazo, não. Muito pelo contrário. Ao longo prazo está, ó, no povo. Né? Vida que sai. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para você receber as notificações que estão acontecendo aqui. E para você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Porque eu tenho certeza que 90% das pessoas não vão assistir esse vídeo até aqui, 90, 95%, tá? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.